nesta noite. E somos gratos aos irmãos que estão conosco nessa noite. Nosso irmão França, né? Que se não fosse ele, essa mensagem não seria transmitida, né? Nas redes sociais. Daqui a pouco, às 20 horas, estaremos transmitindo essa mensagem, né? E terá um link, né, meu querido? Para os irmãos entrarem, né? Tá bom, Deus abençoe. Estamos muito gratos pela sua presença aqui hoje e poder nos dar esse privilégio, né? De levar essa mensagem às redes sociais também nessa noite, amém? Quero convidar o presbítero Eduardo, amém? Nós vamos estarmos entoando 2 hinos da harpa cristã, amém? E logo após estaremos fazendo a leitura da palavra do nosso Deus, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o hino 647 da nossa harpa cristã, amém? Confesso que estou meio enferrujado no que diz louvor. Às vezes nós queremos só ouvir, né? Amém? Os irmãos me ajudam, amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei Jesus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Bem? 674, pastor. Meia sete oito. Também, o mover do Espírito. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem.
eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Amém? Assim eu agradeço a sua rica oportunidade. Glória a Deus. Faz tempo que não fazíamos uma parceria, né? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrirmos a palavra de Deus. Agradecer ao presbítero Eduardo por ter nos ajudado aqui. E nós entoamos 2 louvores que referenciam o Espírito, né? Glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Atos, capítulo 1, versículo 5. E depois fazermos a leitura no capítulo 2, e o versículo 39. Amém? Atos, capítulo 1, versículo 5, depois capítulo 2, versículo 39. O versículo 5 diz assim em Atos: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O capítulo 2, versículo 39, diz assim: porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos os que estão longe e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Bem, essa é a leitura que estamos fazendo de abertura do nosso culto de ensino nessa noite. Nós estamos, desde o mês passado, falando sobre paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E nós começamos o nosso estudo devido a um curso online, né, que nós até falamos sobre isso aqui. Há 2 meses atrás nós estávamos observando nas redes sociais que um curso online estava sendo oferecido para qualquer pessoa que quisesse estudar sobre o Deus esquecido. O Deus esquecido, no caso, seria o Espírito Santo. Então, nos preocupamos com esse curso online, porque tratar o Espírito Santo como Deus esquecido é algo muito sério. E nós não estamos aqui jamais deixando de mencioná-lo. Então, nessa noite, nós vamos falarmos mais uma vez sobre mais um conteúdo sobre essa doutrina tão importante, que é a doutrina do Espírito Santo, sua pessoa, obras, deidade, operações. Estamos falando já praticamente há quase 2 meses sobre o mesmo tema, e é um tema que não se esgota, principalmente em nosso meio, né? Então, para nós iniciarmos nessa noite o nosso culto de ensino, quero fazer menção aqui do mais uma vez, o irmão Françoel, né? É o responsável pelas nossas mídias aqui, do nosso ministério, e ele é a pessoa responsável que está transmitindo essa exposição ao vivo, né, na nossa sede nacional do Ministério Agnus Dei. E nós agradecemos muito aqui ao nosso querido pastor, presidente, pastor Fernando Castro, sempre está nos convidando na terça-feira, e o nosso irmão Françoel, que está aí nos dando esse suporte, né, para que esta mensagem alcance os irmãos, hoje, amanhã, durante a semana. Essa mensagem vai continuar nas redes sociais, na página da nossa igreja, e os irmãos podem acessar posteriormente e acompanhar o conteúdo dessa mensagem nessa noite. Agradecer também ao presbítero Eduardo, os demais irmãos, nossa pastora, nosso irmão, querido irmão Geraldo, que está aqui conosco,
e ainda estamos aguardando mais irmãos chegarem. E nós agradecemos pela vinda dos irmãos, por estarmos juntos nessa noite. A ponto de introdução, meus irmãos, hoje nós estaremos falando sobre as ministrações do Espírito Santo. E hoje, esse temário, hoje vamos falar sobre os propósitos doutrinários das línguas desconhecidas. Esse é o tema de hoje. É o propósito doutrinário nas línguas desconhecidas, tá bom? É um estudo exaustivo. Se não for um estudo exaustivo, nós estaríamos aqui só mencionando alguma coisa e não estaríamos referenciando alguma coisa. Então, é sempre um estudo exaustivo, mencionando alguma referenciação e consultando posteriormente. Então, o tema de hoje é o propósito doutrinário das línguas desconhecidas. Talvez você não saiba, mas todas as vezes que nós falamos em línguas, existe um propósito doutrinário por trás disso. Existe um ensino, um propósito para as línguas. O assunto em foco não é um ensino à luz da interpretação da nossa denominação. Somos uma Assembleia de Deus, né? Legítima. Não somos uma Assembleia de Deus genérica, somos legítima Assembleia de Deus. E nós não estamos tratando hoje desse tema à luz da nossa denominação. O que a Assembleia de Deus diz, ou o que a nossa opinião diz. Não. Hoje o estudo em foco com relação à luz do que a Bíblia diz. O que as Escrituras nos diz. Não é a nossa própria ideia ou o pensamento da nossa denominação. O assunto que nós estaremos tratando hoje de acordo com a luz das Escrituras. Lembrando que o avivamento que ainda vivemos hoje é reflexo dos 1000 dias que nós tratamos nas aulas passadas. Lembremos disso, né? Do derramamento do Espírito Santo, que tardiamente se iniciou em 1906 até 1910. Já tratamos sobre isso aqui. Foram 1000 anos de derramamento do Espírito. A partir de 1906 até 1910 foi 1000 dias certinho. 1000 dias de poder, 1000 dias de batismo com fogo, 1000 dias de evangelização e de missões para fora. Né? Então, lembrando que esses 1000 dias temos figuras centrais, que já falamos sobre ele. O fogo iniciou-se primeiro em Los Angeles e depois foi para Chicago. Lembrando de William Seymour e William Durham. E a fagulha começou exatamente no dia 31 de dezembro de 1900. Tratamos aqui apenas um ponto introdutório, relembrando o que nós já falamos. Exatamente no dia 1º de janeiro de 1901, na virada do ano, exatamente na virada do século XX, no primeiro dia do século XX, na Escola Bíblica de Bethel, da Casa da Cura, em Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos, aonde Charles Parham, um metodista convertido, ele abriu uma escola bíblica e ele estava orando com 34 alunos, pedindo revestimento de poder. E naquela virada de século, Jesus batizou com o Espírito Santo, não só Parham, mas os seus 34 alunos, e eles falaram em línguas desconhecidas. Isso na virada dos séculos. Então, é conhecido então esse movimento no dia dessa virada do século, na Escola Bíblica de Bethel, de Charles Parham, que veio ser conhecido como o precursor do movimento pentecostal moderno. Então, ele foi o primeiro a sistematizar, em seu tempo, o conceito teológico de que as línguas desconhecidas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Certo? Vamos falar sobre isso aqui. Preciso falar com muita calma, para que todos possam acompanhar posteriormente nas redes sociais, e que a nossa ideia seja simples aos irmãos que nos acompanham, os irmãos que estão aqui, para que os irmãos entendam a ideia da exposição nesta noite. Então, as línguas desconhecidas, Parham, então, ele metodolizou, né, ele evidenciou e sistematizou a ideia que Atos Apóstolos nos fornece, de que as línguas desconhecidas são a evidência do batismo com o Espírito Santo. Inicialmente, que uma pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, né, não era nenhuma novidade isso para o livro dos Atos dos Apóstolos, é uma evidência.
Então, a posição do pentecostalismo clássico em todo o mundo descansa em 3 pilares. É isso que nós precisamos deixar bem esclarecido a todos nós que estamos aqui hoje, nos acompanhando, que a posição do pentecostalismo clássico, que nós fazemos parte, estamos inseridos, descansa em 3 pilares, em 3 verdades. O pentecostalismo tem avançado através do século e tem mudado muito o conceito. Mas somos da classe do pentecostalismo clássico. E o pentecostalismo clássico descansa em 3 pilares. Primeiro pilar, a nossa experiência cristã hoje deve ser idêntica à dos dias apostólicos. Se a nossa experiência pentecostal não for igual ao do dia dos apóstolos, tem algo errado. As nossas experiências com o Espírito, todas as nossas experiências pentecostais, elas precisam ser idênticas. Veja, não é parecido, idêntico aos dias dos apóstolos. Por isso nós estamos tratando aqui da paracletologia na perspectiva pentecostal. Há 30 anos nós não precisávamos mencionar que era uma perspectiva pentecostal, porque há 30 anos atrás, todos nós pentecostais já sabíamos que estamos tratando hoje. Mas hoje, infelizmente, é preciso mencionarmos que o nosso pentecostalismo está em perspectiva pentecostal. O que é essa perspectiva? Cremos que o Espírito Santo continua falando. Cremos que Jesus continua batizando com o Espírito Santo hoje. Cremos que os dons espirituais estão à disposição de todo aquele que busca. Então essa é uma perspectiva pentecostal. Nós cremos que o Espírito Santo continua em suas ministrações e em seu ministério de forma contínua, não regredindo e não em desderramamento, mas em derramamento contínuo. Então essa é a perspectiva pentecostal que nós esboçamos hoje. O segundo pilar, irmãos, do movimento pentecostal clássico. B, a regeneração e a conversão são experiências distintas do batismo com o Espírito Santo. Isso é algo inegociável entre nós. Nós sempre estamos nesse sentido, nessa tecla, nesse pilar, que regeneração e conversão são coisas distintas. Regeneração e conversão não é batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é algo posterior à conversão. O batismo com o Espírito Santo sempre é posteriormente após a conversão. Então esse é o segundo pilar que nós descansamos o nosso pentecostalismo clássico. Primeiro, a nossa experiência cristã hoje deve ser idêntica à do dia dos apóstolos. Segundo, a regeneração e a conversão são experiências distintas do batismo com o Espírito Santo. E o terceiro pilar, o falar em línguas, é a evidência física e inicial, inquestionável, e é a prova do batismo com o Espírito Santo. Quem não fala em línguas não foi batizado. E isso nós estaremos vendo daqui a pouco, através de referenciações, que todos que foram batizados por Jesus falaram em línguas. Ora falaram em línguas idiomáticas e ora falaram em línguas humanas, idiomáticas. Mas vamos falarmos daqui a pouco sobre isso. Então, o pentecostalismo clássico é o nosso viés em todo o mundo, descansa nesses 3 pilares. Então, os desdobramentos dessas verdades vieram a ser consolidadas quando o próprio Charles Parham e seus 34 alunos foram batizados com o Espírito Santo em 1º de janeiro de 1901. Já falamos sobre isso aqui nas terças-feiras retrasadas. Na escola bíblica Betel, chamada Casa da Cura, durante dias de oração, e a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo, foi a nossa irmã Agnes Usman. Agnes, ela foi uma das alunas do nosso irmão Parham, e eles estavam orando naquela vigília da virada do século, e ela foi a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo, em 1901.
foi a primeira mulher a ser batizada. E ela desejava receber o batismo com o Espírito Santo. E o Senhor Jesus então honrou a sua fé, e no momento do seu batismo, ela falou em línguas por 3 dias, e por 3 dias, meus irmãos, ela falava em chinês, e não conseguia falar o inglês. E isso foi documentado nos jornais da sua época. Então veja que o batismo com o Espírito Santo é uma evidência e é algo, uma experiência distinta da conversão. Então, quando a irmã Agnes foi batizada com o Espírito Santo, ela foi a primeira mulher, em 1901. Ela falou em chinês por 3 dias. E ela tentou escrever em inglês e não conseguia. O Espírito capacitou a irmã Agnes a falar em chinês. Então, veja a experiência tremenda do batismo com o Espírito Santo. E ela tentou escrever em língua inglesa, não conseguia. E, como eu disse a vocês, cópias de jornais daquela época publicaram essa evidência. O que aconteceu em Topeka, ou Topeka, em Kansas, marcou o início do pentecostalismo clássico, exatamente no primeiro dia do século XX. Então, Parham, com seus alunos, ele deu início à fagulha, em 1901. E dali, irmãos, depois daquela experiência na virada do século, e com essa experiência sobrenatural, muitos foram buscar também o batismo, que já era esquecido, que já estava esquecido, porque naquela época a metodologia da teologia, quando começou o tempo da idade da iluminação, que nós chamamos a idade das trevas, né, o iluminismo, quando o iluminismo veio da Europa varrendo tudo que era sobrenatural, tudo que era milagres, tudo que era algo não explicável, foi considerado descartável. Então a ação do Espírito ela foi aos poucos sendo esquecida. Mas em 1901 se acendeu uma grande fagulha, num culto como esse que nós estamos aqui. Parham ensinava sobre o Espírito, ele ensinava sobre a Bíblia e sobre o Espírito Santo. E Jesus batizou tanto ele como seus alunos. Mas isso tem que ter um desejo em nós. Eu acho que é bom nós lembrarmos disso. Deve haver um desejo em todos nós de também sermos revestidos desse poder. Amém? Então, uma vez que o Kansas e o resto do território norte-americano celebrava a chegada do Ano Novo, poucos imaginavam que ali se começava o estopim do movimento pentecostal mundial, um dos maiores despertamentos espirituais e missionários da história da igreja. Esse derramamento continuou e quando chegou no dia 12 de abril de 1906, às 4 horas da manhã em Los Angeles, Jesus também batizou com o Espírito Santo um grupo de pessoas. Nesse grupo de pessoas, já falamos sobre isso aqui, se encontrava uma irmã também chamada Jeannie Moody. E essa irmã Jeannie Moody, ela se casou com William Seymour. Já falamos sobre ele aqui. Enquanto que lá no Kansas, a irmã Agnes foi a primeira, em Los Angeles, a irmã Jeannie Moody foi a primeira mulher também a ser batizada com o Espírito Santo, E ela foi também uma das primeiras a levar essa experiência maravilhosa para as demais. Então, era o início do Pentecostes na Califórnia. Jeannie Moody veio a ser a esposa do líder do movimento pentecostal, William Seymour, da Rua Azusa. E quando a missionária Jeannie Moody, o Senhor Jesus batizou ela com o Espírito Santo, ela começou a tocar o piano da igreja, sob o poder do Espírito, sem nunca ter aprendido a tocar o instrumento. E cantou um hino espiritual. E isso também está documentado nos jornais da época. Então, Jesus, quando batizou a irmã Jeannie Moody, ela também experimentou uma grande experiência pentecostal na sua vida. Veja, ela nunca havia experimentado tocar um piano. E o Espírito Santo a capacitou a tocar o instrumento e a cantar um hino espiritual. Então, esse é o ponto, meus irmãos, que o pentecostalismo clássico descansa. Todo batismo com o Espírito Santo é preciso uma evidência de línguas. Essa é a nossa posição clássica
da Assembleia de Deus do mundo, e nós estamos inseridos nesse viés. Então, sobre o poder do Espírito, a nossa irmã tocou e cantou um hino espiritual em línguas, e nunca havia cantado esse hino, e como eu disse a vocês, os jornais da época escancarou essas verdades que estavam em cultos de orações. Falamos sobre isso. Então, em Chicago, o William Durham, depois, que era um pastor batista, que pastoreou também a missão da Avenida Norte, falamos sobre isso aqui, que ele também foi um personagem muito importante. Ele visitou o movimento da Rua Azusa, foi também batizado com o Espírito Santo, falou em línguas, exatamente no dia 2 de março de 1907, e por 3 horas seguidas, ele falou em línguas desconhecidas. Então, meus irmãos, nós estamos tratando de um ponto muito importante sobre a experiência distinta da regeneração, da conversão e do batismo com o Espírito Santo. Lembrando que a missão da Avenida Norte foi um ponto muito conhecido na história. Durham, irmãos, quando ele pregava, através do poder do Espírito, muitas pessoas foram curadas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a I.M. Semple, a fundadora do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos. Ela foi no culto de Durham com um tornozelo quebrado. E quando Durham pregava a palavra de Deus e falava sobre o Espírito, ela foi curada instantaneamente. Então, são milagres e sinais e evidências de que o Espírito Santo, ele continua através da história. Ele continua em toda a sua plenitude do seu ministério. Então, é evidente que hoje outros pontos de interpretação, com relação ao batismo com o Espírito Santo, têm se colocado em contraposto que nós estamos falando, né? Devemos nos lembrarmos sobre o movimento da santidade, que tinha uma interpretação diferente. Também devemos mencionar aqui o movimento Vida Superior, que tinha também uma outra posição quanto ao batismo, que misturava a conversão e batismo. E veremos, através de Atos dos Apóstolos, que o batismo com o Espírito Santo já foi dado a cristãos que já tinham aceitado a Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão. Outras interpretações também, que dizemos aqui que são também inadequadas, com relação ao batismo. Podemos citar alguns movimentos que também contraditam isso, que são os unicistas, os carismáticos e os neopentecostais. É um fato incontestável a experiência de milhões de pessoas no mundo que, ao que crê em Jesus, e que Jesus cura, efetua milagres e batiza com o Espírito Santo e conduz o cristão ou crente regenerado a falar em outras línguas. Essa é uma verdade que nós sustentamos. Então, a posição entre os pentecostais clássicos é que o batismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual do crente com o Espírito de Deus, separada da conversão. O falar em línguas, e aqui é bom a gente frisar bem, o falar em línguas, a glossolalia, que é a língua desconhecida, a língua em mistério, ou também a língua em xenolalia, que nós já falamos sobre isso aqui, né? Que são as línguas idiomáticas. Línguas que o Espírito nos concede, como fez a irmã Agnes. Ela falou em chinês, sem nunca ter experimentado ou aprendido, né? Então, lembramos disso. Então, o crente, observamos bem que a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, e essa fraseologia, batizar no Espírito Santo, irmãos, aparece 7 vezes no Novo Testamento. E aqui é um ponto exaustivo, que a gente precisa lá e verificar, nesse ponto. Batizar no Espírito Santo, temos 7 referências no Novo Testamento. Primeiro, Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33, Atos 1:5, Atos 11:16 e 1 Coríntios 12:13. Então, são 7 referenciações sobre essa expressão batizar no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural e miraculosa em que o crente regenerado é capacitado pelo poder do Espírito a falar em línguas inteligíveis.
O que são línguas inteligíveis? Que nós não sabemos quais são. As línguas inteligíveis ou as línguas em mistérios, que o termo técnico é glossolalia, é a língua desconhecida, é a língua em mistério, é uma língua que nós desconhecemos, é a glossolalia, bem conhecida de todos nós. Mas também tem as línguas idiomáticas, ou os idiomas conhecidos, que a pessoa nunca estudou, mas pelo Espírito ele fala, né? Que nós chamamos de xenolalia ou xenoglossia. Não vamos confundir com poliglotismo, irmãos. Poliglotismo é outra coisa. Poliglotismo é eu falar 4, 5, 6 línguas que eu estudei, né? Isso aí é poliglotismo. Tem pessoas que falam 6, 7 línguas diferentes. Então é o poliglota. Mas ele estudou. Não, nós estamos falando de o Espírito conduzir alguém a falar uma língua de um outro país que ele nunca estudou, mas o Espírito capacita ele a falar. E isso é um mistério que nós não podemos explicar. É um dos mistérios do Novo Testamento. O falar em línguas é um mistério, onde o Espírito Santo se apodera da nossa mente. E ele usa a nossa língua. E ele nos capacita a falar em mistérios com Deus. E às vezes ele nos permite falar em outros idiomas para alcançar outras pessoas. Foi o que aconteceu em Atos 2. O que aconteceu em Atos 2 foi línguas xenolálias. Foram línguas idiomáticas, porque disseram, olha, esses varões não são galileus? Como é que eles estão falando em nossa língua? Então o Espírito capacitou aqueles 120 crentes a evangelizar nações num dia só. Você imagine, presbítero Carlos, irmã Paula, você evangelizar mais de 100 nações num dia só, né? Então foi algo sobrenatural, porque para vocês falar a língua daquelas nações que estavam no dia de Pentecostes, num dia só, foi uma obra sobrenatural e miraculosa. E naquele dia de Pentecostes, o evangelho foi pregado a mais de muitas nações ali, né? Não sei se os irmãos lembram quantas nações estavam reunidas ali. Vocês lembram? Quantas nações estavam reunidas no dia de Pentecostes? Presbítero Carlos, nos ajuda. Havia muitas, mas num dia só, o Espírito Santo capacitou os 120 crentes a falarem a xenoglossia, línguas idiomáticas, línguas conhecidas para aqueles que ouviam, mas não para aquele que falava. Mas o Espírito Santo os capacitou. Não confundamos, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, com o batismo pelo Espírito Santo. Já falei isso aqui, acho que algumas vezes, falava muito isso no seminário, que há uma dúvida muito grande, o que é batismo no e o batismo pelo? Batismo no é Jesus quem batiza. Jesus é quem batiza no Espírito Santo, é Ele quem batiza. Mas o batismo pelo é uma outra realidade. É um ensino profundo tão quanto o outro. O batismo pelo Espírito Santo é quando alguém aceita Jesus genuinamente. Conversão genuína, regeneração genuína. Então o Espírito Santo mergulha ele no corpo de Cristo místico. O próprio Espírito nos insere na igreja como corpo. O próprio Espírito nos imerge no corpo de Jesus como membro em comunhão. Essa é uma outra verdade, é um outro desdobramento. Para a gente só termos uma noção do que é o batismo um batismo no e o batismo pelo. Então, irmãos, lembrando que o batismo pelo Espírito Santo, ele precede o anterior. Que consiste? Lá em 1 aos Coríntios 12, 13, vocês têm a informação, é quando o Espírito Santo, 1 aos Coríntios 12, 13, todos aqueles que experimentam o novo nascimento, que é efetuado pelo mesmo Espírito, são por Ele mesmo imergidos no corpo de Cristo, ou seja, na igreja, no seu sentido universal. Hebreus 12, 23, 1 aos Coríntios 12, 12, nos lança à luz essa verdade. Quando nós aceitamos a Jesus genuinamente, quando aceitamos a Jesus uma conversão real, não é aquela conversão em meia. Tem pessoas que aceitam a Cristo hoje, desaparecem da igreja, não houve conversão. A conversão genuína, ele chega para Jesus e ele permanece. Então, quando Jesus ele salva alguém,
e alguém aceita Jesus genuinamente, naquele momento recebemos o Espírito e ele nos imerge no corpo de Cristo, na comunhão. Isso é uma verdade que nós não negociamos jamais. Então, nesse sentido, todos os salvos são imergidos na comunhão do corpo de Cristo, tanto localmente como universalmente. Então, mais uma vez, os desigrejados, fiquem atentos. Se você não foi imergido pelo Espírito no corpo de Cristo, tem alguma coisa errada. É preciso que nós estejamos servindo ao Senhor junto com a igreja. Nós temos que estarmos em comunhão entre nós, para que possamos sermos corpo de Cristo. Eu não posso ser um corpo de Cristo independentemente dos outros. Servir aleatoriamente. Não. Todos nós, como corpo de Cristo, precisamos estarmos numa unidade de pensamento, de atitude e de ideias. Então, nesse sentido, o Espírito nos insere na comunhão da igreja, tanto universalmente como localmente. Hoje estamos localmente como igreja, mas, irmãos, existe a igreja de Cristo universalmente. Existe um exército de salvos, tanto no passado, como no presente, como no futuro. Nós estamos aqui em poucos números, mas a igreja de Cristo no mundo inteiro é incontável. É como a areia da praia. João diz que é inumerável, né? João viu a igreja numa numeração incalculável. Milhares de milhares reunidos. Então é nesse sentido. Então, irmão, existe então uma separalidade. Existe então uma separalidade e qualidade distintiva desses dois assuntos. Existe uma separalidade do batismo no Espírito Santo e o batismo pelo Espírito. Existe uma separalidade. Existe uma distinção de duas coisas tão importantes para todos nós. Amém? Então, as evidências do batismo no Espírito Santo, na doutrina pneumatológica, ainda continua sendo uma parte central de grandes debates. Embora nós tenhamos essa ideia, ainda existem muitos debates através da história com relação à paracletologia. Os debates de opiniões e quanto à separalidade e às evidências, as opiniões têm dividido através dos tempos muitas denominações. Muitas. Entre elas, que nós citaremos aqui. Primeiro, que há muita divergência. O falar em línguas não é a evidência do batismo do Espírito Santo. Esse é um ponto. Muitos grupos religiosos, e muitos se dizem pentecostais, dizem que o falar em línguas não é o batismo. Então, é uma forma inadequada de nós interpretarmos quando nós olhamos para o livro de Atos. Um outro segundo ponto, o batismo no Espírito Santo é a conversão. Muito ensinada pelos nossos irmãos batistas, muito ensinada pelos nossos irmãos presbiterianos, que eles dizem que o batismo com o Espírito Santo é a conversão, é a regeneração. Mas quando nós lemos à luz das Escrituras, nós vemos que é totalmente diferente, uma experiência distinta uma da outra. É muito distinto, é muito visível isso, quando nós olhamos para o Novo Testamento, principalmente para Atos dos Apóstolos. Então, o terceiro ponto de vista a opinião é a posição teológica pentecostal tradicional, que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede que falem. Atos 2,4 diz isso. Atos 2,4 diz que o Espírito Santo nos concede a falar de acordo com a vontade dEle. De acordo com a vontade dEle. Quando Paulo lhes impôs as mãos, lá em Atos 19,6, impôs as mãos sobre aqueles discípulos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19,6. Vejam, Atos 19,6. Em Atos 10, 44, 46, enquanto Pedro dizia estas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos eles, que ouviam a palavra, e admiraram-se de que o Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Isso no dia lá na casa de Cornélio. Então são pontos, são referências subsidiadas
que comprovam que todos aqueles que foram batizados falaram em línguas. Ou falaram em línguas e profetizaram. Então esse é o ponto. O Espírito Santo ofereceu a evidência e foi de um só tipo, irmão, essa evidência. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então esse é um ponto. Quem não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo à luz do Novo Testamento. E não adianta nós tentarmos questionar isso, porque é a Bíblia quem diz. Não importa os movimentos modernos que questionam isso. A Bíblia nos mostra claramente que o batismo com o Espírito Santo deve ter evidência inicial do falar em línguas. Uma outra corrente é o episódio que envolve 2 discípulos. Já falamos aqui em Éfeso. Lucas fala da manifestação sobrenatural das línguas nos 3 casos. Esses textos demonstram claramente que os que receberam o batismo no Espírito Santo falaram em línguas. Sustentamos que o falar em línguas é a experiência normal, esperada de todos os crentes batizados no Espírito Santo. Em cada um dos eventos ocorridos acima citado, o falar em outras línguas é a evidência clara dessa experiência. Nos casos que não mencionam especificamente as línguas, como por exemplo os samaritanos e Paulo, estas eram manifestas, porém não havia necessidade de reiterar sempre os pormenores. Uma experiência distintiva do batismo no Espírito Santo é a regeneração. Todos que foram batizados já haviam aceitado Jesus. As manifestações dos dons espirituais hoje são evidências das ministrações do Espírito Santo em sua continuidade. Não ensinamos que os crentes que não falam em línguas não têm o Espírito. É bom deixar esse ponto muito claro. Não estamos dizendo que os irmãos que não falam em línguas não tenham o Espírito Santo. É claro que tem. O Espírito Santo começa a habitar na vida do crente no momento da conversão dele. No momento que ele aceitou Jesus genuinamente, o Espírito Santo já habita na vida dele. O Espírito Santo já passa a habitar na vida do crente. Já passa a morar na sua vida de forma permanente. Falamos sobre as ministrações dele no Antigo. Ele vinha, depois ia embora, era provisória. Hoje não. Hoje as ministrações do Espírito Santo na igreja hoje não é de forma temporária, é de forma permanente e contínua. Então deixamos isso aqui bem claro, ok? Deixamos bem claro isso aqui. O objetivo, irmãos, do falar em línguas, vamos abrirmos agora em 1 Coríntios 14, 2, que é o ponto mais importante que nós estamos praticamente quase concluindo nesta noite. O objetivo do falar em línguas, em 1 Coríntios 14, 2, quando Paulo ensinou a igreja em Corinto sobre os dons da graça, inclusive sobre o dom de línguas, meus irmãos, não vá confundir o dom de línguas com as variedades. Também são pontos de separalidade. Os dons de línguas é uma coisa e as variedades de línguas é outra coisa. Então é bom a gente deixar isso bem explicado para os irmãos. O dom de línguas é um ponto. A variedade de línguas é um outro ponto, é uma outra separalidade, é uma outra distinção. Inclusive o dom de línguas e variedade de línguas, separalidade. Paulo diz, e eu quero que todos, vejamos bem aí, 14, 2. Daqui a pouco vamos chegar lá. Diz aqui, Paulo diz, eu quero, 1 Coríntios 14, 5. Põe lá, meu irmão França, 14, 5. E Paulo diz, eu quero que todos, vocês estão vendo? Eu quero que todos, homem e mulher, irmãos. Homem e mulher. Esse todos aqui é genérico. Tanto homens como mulheres. Aqui não existe uma distinção só de homens. Aqui não existe uma distinção só de mulheres. Todos. Eu quero que todos, homens e mulheres, vós faleis línguas desconhecidas. Na sequência, o texto paulino ainda reforça.
Dou graças, no versículo 18, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Aqui, irmãos, são línguas idiomáticas. É claro que Paulo está destacando que o dom da profecia deveria ter a prioridade. Quando nós lemos esse texto aí, Paulo deixa a prioridade da profecia, correto? Porque a profecia edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 4. No versículo 4, Paulo ele prioriza mais a profecia do que as línguas. Aqui não existe uma proibição do falar em línguas. Quando os membros da igreja falam em línguas ao mesmo tempo, em momento de glorificação a Deus, de forma coletiva, mesmo que não haja intérprete, todos são edificados. Eu vou repetir isso, irmãos. Olha, algo muito interessante. Não existe aqui uma proibição de Paulo em falar em línguas. Quando os membros da igreja falam em línguas ao mesmo tempo, em momento de glorificação a Deus de forma coletiva, mesmo que não haja intérprete, todos são edificados. E a igreja é fortalecida, dando glória a Deus. Paulo não está falando sobre profecia, mas sim de momento de glorificação a Deus. Quanto o exercício da profecia, aí sim, requer uma ordem. Claro, se todos nós aqui temos uma profecia, Deus deu uma profecia para o presbítero Eduardo, para a pastora, para o irmão, todos podemos profetizar um depois dos outros, não tudo ao mesmo tempo. A profecia deve ser exercida de forma ordenada, em ordenamento, tudo pela sua ordem. O falar em línguas, no coletivo, na glorificação a Deus, irmãos, o que leva a isso? O objetivo das línguas possui propósito doutrinário. Hoje nós vamos falarmos, devido à pobreza do estudo da Bíblia, muitos não compreendem o lado doutrinário das línguas. Então vamos falar sobre isso. Quando nós falamos em língua no coletivo e nós glorificamos a Deus, todos são edificados, todos são fortalecidos. Quem é que não quer uma igreja fortalecida, irmãos? Qual é o pastor que não quer que os irmãos sejam fortalecidos? Qual é o pastor que não quer que os irmãos sejam edificados? Porque o falar em línguas edifica a si próprio, a cada um de nós. Quando você fala em língua, você se edifica a si mesmo. Qual é o pastor que não quer uma igreja edificada? Queremos uma igreja raquítica? Queremos irmãos tudo fraco, tudo desanimado? Queremos uma igreja assim? Não. Quando você fala em línguas, quando o Espírito usa você em línguas, você se edifica a você mesmo. E aí está o propósito doutrinário das línguas que vamos falarmos agora. Que muitos, por desconhecer essa verdade, não buscam. E é por isso que nós vamos falarmos sobre isso. Os propósitos, são 3 propósitos doutrinários, que têm fins doutrinários. O primeiro propósito, irmãos, os 3 principais propósitos doutrinários nas línguas desconhecidas. O primeiro propósito, 1 Coríntios 14, 2. Um dos primeiros propósitos do falar em línguas é para fins devocionais. Tem o objetivo de avolumar, aprofundar a comunhão do crente com Deus, aproximar o crente em sua devoção. Romanos 8,16. Romanos 8,16. Esse é o primeiro propósito. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Outra referenciação. Uma outra referenciação. Versículo 26. Pouco à frente. 8:26. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso. Primeiro, ele foi o primeiro antes do batismo é o batismo pelo, porque o Espírito Santo
ele começa a colocar você no corpo de Cristo primeiramente. Então, Apolo já era batizado pelo. Porque o batismo pelo é no momento da conversão, quando o Espírito coloca você no corpo de Cristo em comunhão. Isso aí é pelo. Então, o batismo no é posteriormente. Ok? Então, o primeiro propósito, irmãos, é fins devocionais. Quando você fala em línguas com Deus, quando a igreja toda fala em línguas com Deus, existe ali um propósito devocional para a vida dele próprio, para a vida pessoal dele, um momento dele com Deus, é um momento de avolumar, de aprofundar a comunhão, do fortalecimento, porque nós lemos em 1 Coríntios 14:2, que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Existe uma edificação própria, algo interior na vida do crente, uma edificação para ele, tem a ver com fortidão espiritual, avolumamento de comunhão. Qual é o pastor que não quer uma igreja que fale em línguas? Porque o falar em línguas, o batismo com o Espírito nos conduz a isso, é nos avolumar na nossa devoção, nos aprofundar mais na comunhão. Veja que importante é o batismo no Espírito Santo, nesse sentido, o falar em línguas. O segundo propósito tem por objetivo levar o crente a ter com Deus um diálogo sobrenatural e miraculoso, 1 Coríntios 14:2. É o falar com Deus em elevadíssimo nível de espiritualidade. É nesse momento que o Espírito Santo intercede por aquele que está falando em mistérios com Deus. O Espírito faz intercessão, leva o crente do natural para o sobrenatural. Quando há proibição das línguas, se perde essas bênçãos. Quando nós estamos falando em línguas pelo Espírito, irmãos, existe um diálogo elevadíssimo entre nós e Deus. O Espírito nos condiciona a falar num grau elevadíssimo. É um diálogo sobrenatural, um diálogo em mistério com Deus, um diálogo entre Deus e o nosso espírito. Então, é uma dádiva resultante do batismo. Quando eu não tenho essa informação, eu não busco. E quando eu não busco isso, eu perco essa bênção tão maravilhosa, que é falar com Deus num diálogo elevadíssimo. Irmãos, às vezes eu fico pensando o diálogo que Adão tinha com Deus antes da queda. Às vezes nós ficamos pensando o diálogo que Deus e Adão, Adão e Deus, sempre na viração do dia, antes da sua queda. Era elevadíssimo o diálogo. A comunhão proporcionava isso. E a comunhão com o Espírito, irmãos, nos condiciona também. Quando nós falamos em mistérios com Deus, em línguas desconhecidas, edificamos a nós mesmos, é para fins devocionais nosso, é para volumar o nosso diálogo sobrenatural com Deus em um elevadíssimo grau. Você falar com uma pessoa na rua, agora vai falar com um juiz, o diálogo não é elevado? Da mesma forma com Deus, quando nós falamos em línguas e mistérios com Deus, nós estamos tendo um diálogo elevadíssimo, um nível espiritual que jamais alcançaríamos em nossa naturalidade. Então essa é uma das bênçãos do segundo propósito doutrinário das línguas desconhecidas. E avolumar, irmãos, é nos levar a ter um diálogo com Deus em elevadíssimo grau. É o momento que o Espírito faz intercessão por nós. O momento que o Espírito fala com Deus em nosso favor. Então é uma bênção resultante disso, é uma bênção no batismo. Então nós precisamos conscientizar os jovens que estão chegando agora para buscar o batismo. Para clamar a Jesus, para que Jesus também o batize com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, irmãos, ele não está havendo um desderramamento. Os cessacionistas insistem em dizer que a ação do Espírito cessou, de que a era apostólica encerrou, de que o batismo com o Espírito Santo não está mais à disposição. Jesus não batiza mais, não existe mais dons espirituais. Essa é a opinião cessacionista. Mas nós cremos que o ministério do Espírito não está em descontinuidade, mas está avançando. E vai avançar muito mais, porque tem que salvar Israel também. Israel será salvo. E a salvação de Israel depende da ação do Espírito, irmãos. Dependerá. Assim como nós também fomos salvos.
para nós nos achegarmos a Jesus, foi uma obra do Espírito. Ele teve que se achegar a nós. Lembra-se da graça antecedente, né? A graça que precede? Graça precedente, falamos sobre isso aqui. O Espírito se aproximando de nós primeiro. Jamais por nós próprios, pela nossa justiça, nos achegaremos a Deus, jamais. Então a ação do Espírito na nossa conversão é o primeiro passo. O terceiro ponto, irmãos, o terceiro propósito das línguas é propósito doutrinário. Terceiro, 1 Coríntios 14, 4. Um outro propósito doutrinário nas línguas tem o objetivo de trazer edificação individual para todos aqueles que falam em línguas. Levar o crente a uma fortidão, resistência, melhorar a qualidade da estrutura da sua vida espiritual. Quem é que não quer qualidade para a sua vida espiritual? Quem é que não quer que a sua vida espiritual tenha mais qualidade, mais fortidão, mais estrutura? Quem é que não quer, irmãos, que a sua vida espiritual seja como uma rocha, como um ferro? Quem que não quer? O terceiro propósito, irmãos, disso é levar a estrutura individual de cada crente a levar uma vida espiritual profunda com Deus. Tem a ver com fortidão espiritual. Qual é o pastor, irmãos, que não deseja que haja no corpo de Cristo essa fortidão? Qual é o pastor que não quer que seus membros tenham essa fortidão na sua vida? Essa estrutura espiritual para a sua vida espiritual? Qual é o pastor que não quer isso para a sua igreja? Mas, lamentavelmente, muitos pastores não creem nessa verdade. E desmotiva muitos a não buscar essas bênçãos resultantes da graça de Deus. Então, irmãos, às vezes o que encontramos é fraqueza, não é? Muitas vezes encontramos na nossa vida própria fraquezas, omissões, desculpas, né? Omissões por parte de muitos, incluindo a nós mesmos. Muitas vezes por falta do poder do Espírito, somos covardes. Muitas vezes por falta do poder do Espírito na nossa vida, somos covardes, nos acovardamos, entregamos nossas responsabilidades diante de Deus, no sentido da nossa vida espiritual. É claro que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, mas, irmãos, o batismo no Espírito, ele vai condicionar os irmãos a ter uma estrutura na sua vida espiritual. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer ter na sua vida espiritual uma estrutura? Uma qualidade de firmeza, de fortidão espiritual? Irmãos, o Espírito Santo pode nos capacitar. O Espírito pode nos capacitar agora a recebermos isso. Porque esse é o propósito, é cumprir a nossa vocação como testemunha de Jesus aonde quer que vá. O batismo com o Espírito Santo tem a ver com testemunho. O batismo com o Espírito Santo tem a ver com serviço. O batismo com o Espírito Santo tem a ver com trabalho executado, irmãos. É para testemunhar, para dar testemunho, avanço da obra de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, irmãos, é algo muito importante. É uma doutrina muito importante para todos nós. E as línguas desconhecidas têm propósitos doutrinários. O primeiro propósito, falamos aqui, para fins devocionais. É a nossa edificação própria. Então, quando nós falamos em línguas, no coletivo, num culto de glorificação a Deus, todos nós estamos recebendo fortidão espiritual. Todos nós estamos recebendo uma capacidade de falar num diálogo elevadíssimo com Deus. Quem é que não quer isso, irmãos? Então, o batismo com o Espírito Santo. No Espírito Santo. As línguas desconhecidas, ele tem propósitos doutrinários. E muitos, por não conhecermos esses propósitos doutrinários, perdem essa bênção. Fins devocionais, falar num elevadíssimo grau de linguagem, porque quando você fala em língua, não existe um grau mais elevado de linguagem com Deus. Você vai estar falando um grau elevadíssimo de linguagem. É o Espírito intercedendo por você naquele momento, intercedendo pelo seu Espírito. É falar com Deus um diálogo elevadíssimo. Quem que não quer isso na sua vida espiritual, irmãos? Não podemos desprezar essas bênçãos resultantes. São bênçãos resultantes da graça, do ministério do Espírito. Essas são bênçãos resultantes que é nos dado, irmãos, gratuitamente por Jesus. Mas primeiro tem que ter um desejo.
É necessário ter um desejo em nosso coração e ensinarmos outras pessoas a buscar o batismo com o Espírito Santo agora, hoje, já, para que tenhamos fortidão espiritual, para que haja um aprofundamento, um avolumamento na nossa vida espiritual, estrutura espiritual, porque nós estamos vivendo dia de trevas, dia de escassez espiritual, dias, meus irmãos, estamos vendo dias de escassez, heresias, né? Motivações de todo tipo, menos para Deus. Estamos vivendo dias trabalhosos. Para nós vencermos esses dias, é necessário que nós tenhamos um elevadíssimo grau de espiritualidade. Realizar a obra de Deus na naturalidade, sofremos muito. Eu sempre menciono a frase do pastor Antônio Gilberto, que dizia que uma gota de unção divina na vida do crente fará por ele o que ele levaria 10 anos trabalhando. Uma gota de unção divina na minha e na sua vida pode fazer um resultado extraordinário. Para todos nós, para nossas igrejas e para todos nós. Então, nessa noite, eu quero deixar aqui aos irmãos a importância do propósito doutrinário nas línguas desconhecidas. É bênção resultante para todos nós. Nessa noite, meus irmãos, continuamos crendo. O Espírito Santo não é um Deus esquecido para nós. Nós estamos falando sobre Ele todo dia, temos experimentado essa experiência gloriosa da sua ação, das suas ministrações, da sua poderosa ação na nossa vida. Então, que nessa noite, que possamos olharmos para a nossa vida espiritual e dizermos: Senhor, eu quero fortidão, eu quero avolumamento, eu quero profundidade espiritual, eu quero estrutura, porque a obra precisa de mim. Eu preciso ter estrutura, eu preciso ser uma madeira de acácia, eu preciso ser um cedro do Líbano na tua obra. Deus disse para Moisés: Moisés, você vai construir os utensílios do tabernáculo, mas você não vai buscar madeira de pino, não. Você vai buscar madeira de cetim, você vai buscar madeira de acácia, porque nenhum bicho pode comer essa madeira, pode roer essa madeira, ninguém pode destruir essa madeira. E não, mas nós precisamos ser madeira de lei na obra de Deus. Nós temos que envergar, mas não quebra. Pode nos envergar quantas vezes quiserem, mas não quebra. Porque nós temos fortidão espiritual, nós temos avolumamento da obra de Deus na nossa vida, o Espírito Santo na nossa vida, então nós somos madeira de lei. Somos fracos, se nos sentimos fracos, todos nós nos sentimos fracos, irmão. Passamos por vales, por montanhas, por tempestades, passamos por tudo, somos fracos, mas o Senhor aperfeiçoa a nossa fraqueza em fortidão. Nós estamos tirando força da fraqueza, todos nós. Não é que nós somos aqui super crentes, nós somos indestrutíveis, homens de ferro. Nós não somos, nós somos barro. Barro simples, frágeis, mas que o Espírito Santo nos usa dentro da sua misericórdia, do seu poder, da sua autoridade. Então, meus irmãos, receba essa mensagem nessa noite, receba fortidão na sua vida, receba aprofundamento espiritual, fortaleza espiritual para a sua vida, porque a obra de Deus depende de você. Oh, Deus precisa de você. Às vezes nós precisamos de uma coluna de ferro aqui, às vezes o pastor precisa de uma coluna de ferro ali, e você é essa coluna. E coluna foi feita para aguentar peso, não adianta. Não somos simples parede, nós somos coluna. Parede você remove e coloca outra, coluna não pode tirar a coluna do lugar, porque coluna ela tem o seu objetivo, ela tem a sua estrutura. Então, saiba que você é uma coluna. Você é uma madeira de lei. Você é uma coluna importantíssima para a obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Aplaudamos ao Senhor e vamos passar a palavra ao nosso querido pastor, presidente, nosso pastor Fernando Castro, para fazer aqui o término desse trabalho. E agradeço aos irmãos que estão aqui presentes e a todos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma vez agradecendo ao irmão França, ele que nos possibilitou estarmos levando essa mensagem às redes sociais, à página da nossa igreja. Então, nos sentimos muito privilegiados de estar aqui com os irmãos da nossa sede. Ô, meu pastor, obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida. Muito bom tê-lo aqui, viu? Em nome de Jesus. O pastor passou aí por uma enfermidade, né, pastor? Mas graças a Deus é bom ver os pastores aqui, viu? Uma bênção, uma alegria. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Peço perdão aí pelo atraso. Estava trabalhando, atendendo cliente, mas aprove o Senhor, né? Ainda recebi um pouquinho da porção. Eu vou receber a bênção, não, sai daqui abençoado, né?
Tem a parábola do trabalhador, né, aquele que chegou cedo, né? E aí o que chegou por último recebeu igual, né, irmão, pastor? Então eu vou receber igual que vocês aqui, não? Já cheguei atrasado e vou receber igual. Que bênção, né? Isso é uma coisa boa. Deus abençoe meus irmãos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Amém? Vamos estar encerrando esse trabalho. Em nome de Jesus, uma bênção. Quarta-feira nós temos círculo de oração ali, né, pastor? Quarta-feira, círculo de oração, ali no Engenho Novo. Amém, irmãos? Sexta-feira, culto de ensino da palavra de Deus. E domingo vamos estar aqui, né, irmãos? Todos nós louvando, bendizendo, adorando ao nome do Senhor. Peço aos irmãos que orem pelo irmão Ailton, né? O irmão Ailton está bem debilitado. Está bem debilitado o irmão Ailton, né, irmãos? Então os irmãos orem pela vida do Ailton, da pastora Tati, né? Porque não tem sido fácil ali o processo, viu, pastor? Né? Então, estou muito, muito apreensivo, né, irmãos? O irmão Ailton não está bem. Então vamos estar continuando orando, né, irmãos? O Senhor pode fazer um milagre, né? Para o Senhor dar força para a Tati, para todos os irmãos, os familiares, amém, irmãos? Né? Para que ele possa estar firme na presença do Senhor, amém? Pai eterno, obrigado, Senhor, nessa noite por estarmos aqui, reunidos, ó Deus, Senhor, e aprendendo, Senhor, recebendo, Senhor, nos alimentando com a Tua palavra, Pai, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, fazer, Pai, frutificar essa semente poderosa que é a Tua palavra, em nossa vida, em nosso coração, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando cada um dos irmãos, nosso querido pastor Fernando, sua casa, seu ministério, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, continue, Senhor, com as Tuas mãos de poder estendidas sobre a Tua igreja, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém, meus irmãos?